Amém. Meire, é com você. Oi, Fica à vontade. ok. Eu queria cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor, que esse dia seja um dia abençoado e que esse restante, né, da semana também seja uma bênção para todos. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem na Bíblia que fica em João 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ouvindo esse testemunho da Tiane, né, me alegra muito, porque foi um processo, né, que ela passou com o esposo dela, mas que no final Deus concedeu a vitória, né? Mas foi necessário que eles passassem por um processo. Isso fortalece um pouco a palavra que eu vou trazer hoje, que é justamente sobre isso, sobre o processo, sobre entender o processo. E vendo essa passagem que Jesus fala, que no mundo nós vamos ter aflições, mas ele diz para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. E meditando nessa palavra, eu consigo projetar na minha mente a trajetória de Jesus, tudo que ele viveu, né? Para poder entender o que levou ele a falar essas palavras para os nossos corações. Jesus, ele não teve uma trajetória só de bonanças. Ele foi humilhado, ele passou por tantas situações que eu acredito que hoje nós talvez não suportaríamos, né? Ele passou por tantas dificuldades, isso tudo com o objetivo. Mas ele passou por esse processo. E ele nos diz, né, nessa mesma passagem de João 16, no versículo 20, ele fala aos seus discípulos: na verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo ele vai se alegrar, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nessa passagem, eu entendo que Jesus ele já estava ciente do processo. E ele estava ciente que era necessário que ele passasse por aquilo. E talvez os seus discípulos, no momento, eles não entenderam. Mas por que ele está falando dessa forma? Ele estava falando porque ele já entendia que era necessário ele passar por aquilo. Mas, porém, ele já estava vendo além daquilo. Ele estava vendo adiante. Que depois que tudo aquilo passasse, a recompensa já era garantida. Então, todos nós sabemos que ele passou por esse processo de dor, de humilhação, cuspiram no seu rosto, chicotearam, até chegar à parte de sua morte. E em nenhum momento Jesus saiu do processo. Por mais doloroso que foi, ele não saiu do processo. Ele permaneceu. E após o terceiro dia, ele ressuscitou. O que eu entendo com isso é o seguinte, que ele nos trouxe essa lição de que na vida nós vamos passar por muitos problemas, nós vamos passar por muitas provas. Mas essas provas, elas são necessárias. Às vezes a gente está passando por um momento tão turbulento, né? E qual que é o nosso desejo? Nosso desejo é, meu Deus, tira isso de mim, eu não aguento, eu não suporto. Mas Deus, ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Quando nós estamos passando por aquele processo, se nós passarmos a atentar para os detalhes, nós vamos ver que a cada situação ele vem nos dando um escape.
E eu quero dizer para você, nesta manhã, não peça para Deus para você sair do processo. Aprenda a entender, gente, É faz parte do verdade. processo. Faz parte Pode do continuar. processo. Bom, e aí, ó, não tô falando? Voltou. Bom, mas isso aí também é um exemplo. É um pequeno detalhe, mas se você for parar para prestar atenção, tá, acabou a energia, vamos parar por aqui, gente. Mas não, a gente sabe que é um processo, então vamos continuar firme até onde Deus permitir. E Amém. trazendo para os dias de hoje, é necessário que nós entendemos por quê. Vamos citar um exemplo aqui. O servidor público. Ele não simplesmente chegou, vou assinar um papel aqui, já vou atuar no cargo. Não. Foi necessário passar noites em claro. Foi necessário, às vezes, tirar de onde não tinha para poder pagar um cursinho, para poder estudar. Foi necessário ter fé, pedir para Deus, Senhor, clareia minha mente, me ajuda. Ou seja, foi todo um processo para ele chegar até onde ele está. E além do processo que ele passou de noites em claro, estudar, ele ainda teve que fazer uma prova. Ou seja, a gente passa pelo processo e ainda passa por uma prova para ver se realmente nós fomos aprovados naquele processo. Mas tudo isso é importante. Não peça para Deus para você sair desse processo. Como que você quer alcançar seu objetivo? Como você quer conseguir realizar o seu sonho, o seu propósito, se você não passar pelo processo? É necessário um amadurecimento. É necessário experiência. E para você ter amadurecimento, para você ter experiência, é necessário que você passe pelo processo. Eu não costumo pedir para Deus paciência, mas quando a gente pede para Deus paciência, o que que vem? Tem que vir a luta. Tem que vir as dores, tem que vir o problema. Por quê? Porque você não consegue adquirir paciência num momento de bonança. Você não consegue ter uma experiência para poder seguir adiante numa escala maior se você não passar por uma determinada situação. E é isso que eu entendo quando Jesus fala: ei, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, eu passei por um processo doloroso, mas a todo momento eu permaneci naquele propósito, naquele processo, porque eu sabia que mais à frente teria algo muito maior, um plano muito maior. A minha e a sua vida, nós existimos hoje graças a Jesus, que não desistiu do propósito, que não desistiu do processo. Até no momento mais doloroso, ele chegou e falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, foi necessário passar. E nós estamos a poucos meses de findar o ano, né? E se você for parar para pensar, nós estamos passando por um processo. Vocês já analisaram que tem muita gente que fala: nossa, eu não vivi esse ano, nossa, mas esse ano foi... Nós estamos passando por um processo. E o que vai fazer com que nós chegamos lá? Tem uma palavrinha chamada fé. Persistência. Outra palavrinha, desistir. Não desista, jamais. Exclui essa palavra da sua vida, de qualquer situação que você esteja passando. E mantenha a sua mente firme, mantenha a sua mente focada em Deus. Porque a mente, ela comanda muito. Se você falar bem assim, eu não vou conseguir, eu não dou conta, automaticamente
a situação ela vai colaborar para aquilo, porque você está proferindo palavras negativas. Então, eu digo a você que se mantenha nesse processo. Tenha fé, porque a fé, ela te leva além. E eu vi uma frase muito interessante que ela diz assim, que agradecer a Deus depois que a oração ela é atendida, isso é uma gratidão. Agradecer a Deus antes de que da vitória, isso é fé. Por isso, seja grato antes mesmo que o processo seja concluído. Seja grato antes mesmo que você alcance o seu objetivo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque a internet está péssima. Ah, tá ok. Ainda tem tempo. Bom, e continuando nessa palavra de João 16, tem uma parte muito interessante que Jesus ele explica bem detalhado sobre esse processo que vamos passar. Que ele fala bem assim, ele cita o exemplo de uma mulher gestante. Ele fala aos seus discípulos, a mulher gestante, ela, quando está chegando próximo, né, dela dar à luz, ela sente angústia, né, às vezes sente aquele medo, aquela tristeza, aquela tensão, né, porque está próximo. É um dos momentos mais difíceis da mulher gestante, que é quando já está próximo dela dar à luz. Porém, depois que ela dar à luz, todo aquele processo doloroso, ele é esquecido, ele é deixado para trás. Por quê? Porque ela alcançou o objetivo dela. Ela deu à luz ao que ela tanto desejava. Assim é a nossa vida. Nós temos que passar por às vezes, uma semana, que é rápido, né? Ou alguns minutos. Porém, às vezes, são 9 meses de espera. São 9 meses, são 1 ano, 2 anos de muita aflição, de muita luta, mas que são necessários que nós passemos. Aprenda a se beneficiar desse processo. Mas o que é beneficiar desse processo? É você aproveitar cada detalhe dele. Para quando chegar o dia de você preencher aquela prova, você preencher ela com toda tranquilidade. Por quê? Porque você aproveitou cada detalhe daquele processo, você sabe como responder aquela prova. E no final ser aprovado. Deus olhar e falar, nossa, parabéns. Você entendeu direitinho o que realmente eu queria te passar com esse propósito, com esse processo. Então, eu vou finalizar aqui dizendo a vocês, esse processo que nós estamos passando em conjunto esse ano, aprenda a olhar os detalhes dele. Aprenda a observar que, por mais turbulento que ele esteja sendo, você passou por diversas fases dele já. Porque desde o começo do ano até agora, foram alguns meses já, e está findando o ano e você ainda está aqui. Se você já pegou essa doença, passou por ela, você está aqui. Se você não pegou, amém. Passando pelo processo, você não adquiriu a doença, amém. Glorifique. Seja grato. Porque Deus dá o escape, Deus não dá um fardo além do que você possa suportar. E já partindo para o individual, se você tem alguma causa, algum problema, observe os detalhes desse problema. Observe os meios, as saídas.
e passe por esse problema, tendo a certeza de que você vai ser aprovado nele. Seja muito grata a Deus por toda a aflição que você passa. É difícil falar isso, mas como eu vou agradecer por uma aflição? Porque nela eu aprendi alguma coisa. Eu tenho passado por muitas aflições. Essa palavra que eu estou dizendo a vocês, ela está vindo diretamente a mim. Porque se eu fosse olhar para a minha situação, eu simplesmente responderia: Tiane, eu não vou dar a palavra hoje porque eu não estou bem, eu estou passando por uma fase muito turbulenta e não vai dar para eu falar hoje, passa para uma outra pessoa. Mas não, Deus tem me dado graça para poder o quê? Entender o processo, para poder vivenciar ele, porque eu sei que eu vou ser aprovada, porque eu desejo, eu quero ser aprovada. Por isso eu estou passando por cada detalhe desses processos na minha vida, para que no dia que eu for fazer a prova, eu seja aprovada. Então, se atente para os detalhes. Viva o processo, passe pelo processo e seja aprovado. A minha palavra de hoje é essa para vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Eu tenho um carinho imenso por cada um de vocês, né? É uma família que Deus me deu, né? A gente passava, né, até pouco tempo atrás, mais tempo aqui do que na nossa própria casa. E mesmo assim, né, com esse processo que nós estamos passando, nós não deixamos de nos comunicar, né, de ter esse momento aqui com Deus, que é um momento muito importante e que edifica muito a nossa vida. Então, ajude, você que está ouvindo essa palavra, ajude outras pessoas a passar, a entender o processo. Diga a elas o quão é importante elas passarem por aquilo, porque tudo tem um objetivo e nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Nós só precisamos entender. Não murmure, não reclame. Você pode desabafar com alguém, falar, escolher um amigo que você possa confiar e desabafar. Isso é bom, isso é normal, ajuda. Mas jamais murmure. Porque você murmurar vai só retardar esse processo. Aprenda a vivê-lo. Aprenda a observá-lo. E seja aprovado no final. Amém? Essa é a palavra.